Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma análise de capabilidade para dados contínuos inteira, tá? Eu vou pedir gentilmente para que você, em todos esses exercícios que nós fazemos aqui, pessoal, que você repita, tá? Na sua casa, no conforto da sua casa, exatamente com os mesmos passos que nós vamos fazer aqui, para você ir pegando intimidade, né? Com o Minitab, e não só com o Minitab, né, pessoal, mas com a estatística propriamente dita dessas teorias Lean Six Sigma, tá bom? É importante você praticar para que você entenda o passo a passo de tudo isso, tá? E os detalhes que estão envolvidos em todas essas análises, tá? E entenda cada uma das análises, né? Então agora nós vamos fazer uma análise para dados contínuos. Os dados contínuos são aqueles dados para variáveis que eu posso medir, né, pessoal, com casas decimais, como por exemplo, temperatura, tamanho, comprimento, largura, pressão, esse tipo de coisa, tá? Então nós vamos fazer essa análise aqui juntos, tá? Eu vou pedir gentilmente para que você abra esse arquivo em Minitab, você tem que ter essa base de dados disponível para você aí, tá? Então eu vou pedir gentilmente para que você abra esse arquivo para você conseguir executar esse passo a passo aqui, tá bom? Bom, isso aqui trata-se de uma base de dados, eu já tenho aberto aqui, tá, pessoal? Tá no meu Minitab aqui, tá bom? Essa base de dados aqui é uma base de dados que tem a ver com um diâmetro, pessoal, tá? Então a gente está falando de uma base de dados de um diâmetro de 4,232 40, desculpa, 40,232 milímetros, 40,252 milímetros e daí por diante, tá? Então nós vamos analisar essa base de dados, tá? Então eu vou pedir gentilmente para que você abra, né, esse exercício e aí nós vamos executar aqui os setups minitabs propostos pela apostila, tá bom? A apostila é sempre muito bem detalhada, né, pessoal? Então você pode confiar, você pode fazer que os setups aqui você vai chegar exatamente no mesmo resultado, tá? A gente faz junto que é para você entender o passo a passo no Minitab, né, pessoal? Sabe que vocês precisam ir, né, pegando aos poucos o jeito de medir, de trabalhar com esse software, tá? Mas é muito fácil também, tá, pessoal? Não tem nada de complicado. Você trabalha bem já com Excel, você vai trabalhar muito bem também com o Minitab, tá bom? Seja ele em que versão for, tá bom? Muito bem, então vamos para o item 2, né? O setup Minitab aqui é estatística básica, teste normalidade. Daí você pode se perguntar, puxa vida, mas eu inicio o meu cálculo de capacidade com o teste de normalidade? Exatamente. Você precisa ter certeza que os seus dados são normais para que você consiga dar andamento na sua análise, tá bom? Não dá para seguir em frente sem ter certeza que os seus dados são normais, tá bom? E como que a gente faz isso, né? Então a gente vai seguir esse setup Minitab aqui, ó, estatística básica, teste normalidade. Vamos lá para o Minitab, tá bom? Então, estatística básica, teste normalidade. Bom, esse aqui, pessoal, é um dos principais itens, né, para que o Greenbelt trabalhe bem com dados, né, entender essa questão da verificação da normalidade, tá? E tá aqui muito fácil, né, pessoal? Estatística básica, teste de normalidade, tá? Então esse é o setup Minitab. Agora que você sabe exatamente onde está, vamos executar de verdade, né? Estatística básica, teste de normalidade. O que o Minitab vai fazer, pessoal? Ele vai pegar, né, essa coluna C1 aqui, ó, que é a coluna onde estão os dados que eu quero estudar, que eu quero analisar, e vai fazer o exame de normalidade para a gente, tá bom? Então aqui, né, pessoal, abriu a caixa de dados aqui, eu vou selecionar a variável C1, que está na coluna C1, né? Na verdade, a coluna C1, a variável é diâmetro, tá bom? Exatamente do jeito que está aqui, tá bom? Então aqui já está introduzido, né, pessoal? Caso na sua caixa de dados não esteja introduzida ainda, eu vou pedir para que você selecione o C1 exatamente do jeito que a gente faz aqui, tá? Então deixa eu tirar aqui para você ver, né? Então você pode selecionar aqui, né, através de 2 cliques, né? Vou tirar. Então você veja que eu tirei aqui.
tá? E vou selecionar, tá? Então eu tirei, agora eu vou selecionar novamente, só para você ver realmente como que se faz isso, né? Muito bem, então a variável já está selecionada. A linha de percentil eu pedi para que não coloque nenhuma, tá? E qual é o teste que nós fazemos aqui no Green Belt sempre, né, pessoal? O Anderson Darling, tá? Lá no Black Belt nós vamos estudar os outros testes, o Ryan Joyner e o Kolmogorov, tá? Mas aqui é só realmente o Anderson Darling, tá bom? Então esse é o teste que nós fazemos aqui. Muito bem. Aí você precisa se questionar se tem mais alguma ajuste a ser feito aqui. Se não tem, você dá um OK. E o que vai ser feito aqui depois que eu dou o OK, pessoal? Vai ser feito o teste de normalidade. É isso que nós precisamos verificar. Então, vou dar um OK aqui e ele já vai gerar o gráfico de normalidade. Muito bem. Esse gráfico de normalidade, pessoal, qual que é a ideia dele? Então, graficamente, eu tenho que olhar para a linha vermelha e ver se os pontos, né, a plotagem dos pontos, ou seja, das amostras aqui, estão muito descoladas na minha linha vermelha. Elas estão muito juntas, isso é um bom sinal, isso significa que os meus dados são normais. Mas se estão muito descoladas da linha vermelha, isso significa que podem não ser dados normais. E aonde que eu realmente certifico, que eu tenho certeza quantitativamente, qual é o número que me diz isso? Tá aqui, né, pessoal? Olha lá, o valor P, o p-value, né? Tá? O p-value que realmente diz se os seus dados são ou não são normais, tá bom? Então, aqui no caso, o meu p-value é acima de 0,05. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que os meus dados são normais, tá? Então, esse primeiro teste, né, nós já verificamos que sim, os dados são normais, tá? Então, aqui você tem toda, né, o setup Minitab feito certinho aqui, você chega no mesmo valor aqui, tá bom? Então, aqui a gente já sabe que os dados são normais e eles estão acima de 0,05. Então, é considerado, os dados aqui são considerados normais, tá bom? Muito bem. A partir do momento que você verificou que os dados são normais, agora sim, nós vamos calcular a capabilidade desse processo de dados contínuos, tá, pessoal? Como é que nós vamos fazer isso? Muito bem. De novo, nós temos aqui o Setup Minitab. Então, é STAT, ferramenta da qualidade, análise de capacidade normal, tá? Veja que aqui eu faço uma análise de capacidade para dados normais, tá? Então, tem que ser dados normais, você tem que trabalhar com dados normais, tá bom? Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos para o Minitab. Stat, ferramenta da qualidade, olha lá. Stat, ferramenta da qualidade. Análise de capacidade normal. Tá? Então eu vou mostrar para você aqui, para você conhecer exatamente qual é o caminho para você seguir, tá bom? Então é STAT, ferramentas da qualidade, análise de capacidade, normal, tá? Tudo bem? Então veja que aqui está o caminho certinho para você executar a sua análise. Então vamos fazer agora STAT, ferramenta da qualidade, análise da capacidade e normal. Muito bem. Aí vai abrir, pessoal, essa caixa de dados aqui. Novamente, eu escolho lá a coluna C1, tá? E vamos introduzir dados aqui para eu poder calcular a minha capacidade, a capabilidade da coluna C1, tá bom? Então, aqui na coluna única, eu vou colocar o diâmetro, que é a minha variável, tá? Na coluna única, tá? Muito bem. Além disso, né, pessoal, eu vou colocar as minhas especificações, tá? O limite inferior, tá? O meu limite de especificação inferior e o meu limite de especificação superior. Veja que aqui eu estou introduzindo as especificações para dizer quais são os limites que eu preciso atender e ver se o meu processo está ou não atendendo esses limites, tá? Então veja que aqui, né, nós já estamos dando informações para o Minitab, tá? Tudo certinho para que ele calcule essa
capabilidade, tá? E o tamanho do meu subgrupo? O tamanho do meu subgrupo é de uma peça, tá bom, pessoal? Eu poderia trabalhar com subgrupos aqui? Sim, poderia. Olha aqui, ó, existe a opção de trabalhar com subgrupos, tá bom? Não é o caso, mas poderia sim, tá? E aqui, né, pessoal, não tem nenhuma outra coisa aqui que nós vamos fazer. Eu poderia aqui entrar em opções, tá? E ver, realmente não vamos mexer em mais nada aqui, tá? E eu já poderia dar um OK aqui, uma vez que eu já deixei aqui o limite de especificação inferior e limite de especificação superior. Eu vou dar um OK aqui e vamos gerar o gráfico de capabilidade, tá bom? Então, vamos lá, né, pessoal? Muito bem, aqui está o gráfico de capabilidade, tá? Então eu queria seguir passo a passo com você, de novo, né, pedindo gentilmente que você realmente reproduza, repita, né, replique esse procedimento aí para que você entenda exatamente o que tem que ser feito, tá? Eu vou voltar para a apostila para a gente fazer algumas análises juntos aqui com relação a esse gráfico gerado de capabilidade, tá? Então, nós vamos fazer algumas análises aqui em cima desses dados que foram gerados, tá? Só queria mostrar para você que realmente é o mesmo, né, gráfico que está lá com os dados que são fornecidos para você, tá bom? É exatamente o mesmo gráfico, tá bom? Muito bem. Então aqui nós fizemos uma análise de dados, tá? De dados contínuos, uma análise de capabilidades para dados contínuos e agora nós vamos fazer uma análise desse gráfico de capabilidade. Muito bem. Veja que aqui eu verifico, né, com relação ao centro das especificações, tá? Aqui eu tenho o meu limite inferior de especificação e aqui eu tenho o meu limite superior de especificação. Muito bem. E aqui eu tenho a minha linha central da especificação. Vocês vejam que, na verdade, os dados estão, a média dos dados aqui, né? A média dos dados está um pouco deslocada em relação o centro da especificação. Isso é bom ou ruim? Bom, isso pode não ser muito bom, tá? Isso significa que o seu CPK ou o seu PPK está com problemas, tá? Ele não está muito bom, o quanto poderia, tá? Isso, por quê? Porque daqui a pouco a gente vai entender que o CPK e o PPK nos mostram o deslocamento da média dos dados com relação ao centro da especificação. Então, se o seu CPK ou PPK está muito baixo, é porque realmente os dados estão deslocados em relação à linha central de especificação, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai entender exatamente isso aí num slide que nós temos ali na frente. Muito bem. Mas vamos analisar os dados, né, pessoal? Vamos analisar aqui os dados quantitativos, tá? Então, aqui nós temos a capacidade global, que é o PPK, o PP e o PPK, e a capacidade potencial, tá? Que é o CP e o CPK, tá bom? Então, aqui, a capacidade global, que tem como principal personagem o PP e o PPK, está nessa parte aqui. E o CP e o CPK está nessa parte aqui. Muito bem. Então, né, pessoal, nós sabemos o seguinte, que se for um processo corrente, nós temos que ter um CP e um CPK acima de 1.33. Se for um processo novo, um processo em desenvolvimento, um processo em maturação, nós temos que ter um PP e um PPK acima de 1.67, tá bom? Então a gente olha aqui e a gente vê que o PP está muito bom, né, pessoal? 2.41 está acima de 1.67. Ok, está muito bom esse PP aqui, tá? E o PPK? O PPK não está muito bom não, né? É justamente aquilo que nós tínhamos dito, né? Você veja que o PPK, ele mostra, né, que tem um deslocamento em relação ao centro das linhas de especificação inferior e superior aqui. É verdade, olha aqui, ó. O PPK está muito bom, mas... desculpa, o PP está muito bom, ok? Mas o PPK, né, não está acima de 1.67.
puxa vida, se for um processo novo, um processo em maturação, esse aqui já seria considerado um processo não aprovado. Aí você pode se perguntar por quê? Porque o PPK está abaixo de 1,67. Abaixo, tá bom? E a capacidade global? Se for esse processo aqui, for um processo corrente, tá? Então vamos ver, né? O CP e o CPK deveriam ser acima de 1,33. Vamos ver como é que tá? Olha aqui, ó, no CP está muito bom, né? Está acima de 1,33. Estaria muito bom para um processo corrente, tá? E o CPK também estaria muito bom, também está acima de 1,33. Então, se for um processo corrente, um processo já antigo que nós estamos melhorando, ele sim seria aprovado pelo CP e CPK. Se for um processo novo, um processo em desenvolvimento, ele estaria reprovado. Onde ele estaria reprovado? Aqui, ó, no PPK, porque ele está abaixo de 1,67. Embora o PP esteja bom sim, tá? E daqui a pouco vocês vão ver, né, a diferença entre CP e PP e CPK e PPK, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso, tá bom? Então aqui tem algumas análises, né, pessoal? CP e PP acima de 1,67, mas com CPK e PPK não, né? Então aqui a gente tem que analisar por esses dois ângulos, tá? Se é um processo novo ou se é um processo corrente, um processo que já está fabricando há muito tempo, né? Tá? Os dados estão deslocados do centro, sim, né? Isso aqui que nós acabamos de ver aqui, né? Existe realmente um deslocamento entre a média dos dados do diâmetro fabricado e a central das especificações, tá? Existe, então, realmente, aqui, ó, tem, né, um deslocamento aqui dessa especificação. Esse deslocamento aqui não é bem-vindo. E aqui mostra, onde mostra isso, né, pessoal? No PPK e no CPK, tá bom? Isso, o K é que mostra esse deslocamento, tá bom? Tanto no PPK como no CPK, tá? Então, o K sempre mostra o deslocamento, tá bom? Seria um jeito simples, né, de analisar esses dados, tá bom? É o deslocamento em relação à linha central da especificação e à média dos dados, tá bom? Observar os limites inferior e superior da especificação, tá? Sim, né, pessoal? Olha aqui, ó. A princípio, esse processo ele está, de certa forma, atendendo às especificações, mas aonde que deveriam estar estes dados, né? Aonde que seria idealmente, né? Eu vou criar aqui, né, uma normal aqui. Ela está meio não está perfeita, mas para você só ter uma ideia. Esses dados aqui, essa, né, curva de Gauss que está em vermelho aqui, deveria estar aqui, ó, bem no centro, né, da linha de especificação. Esse seria o ideal, né, pessoal, com relação aos dados. Para eu ter ali um PP e PPK e CP e CPK muito bons, né? Então, seriam por volta ali de 2,41, ou seja, imagina você ter um processo com PP e PPK acima de 2,41 e CP e CPK acima de 2,41. É um processo muito robusto, né, pessoal? Então, você, de qualquer forma, você sempre aprovaria esse processo, sendo ele um processo novo ou um processo corrente, né? Um processo em desenvolvimento ou um processo corrente, tá bom? Muito bem. Então aqui agora eu vou mostrar exatamente o que nós falamos a respeito do K aqui, né? O K, ele determina esse deslocamento, tá? Então o PPK e CPK sempre mostram, né, o quanto está deslocado a média dos dados, a média mediana dos dados, ok? Em relação ao centro da especificação, tá? Aqui está a especificação, né, pessoal? Tá? E aqui está o centro da especificação, tá? Então, mas você veja que a média e a mediana dos dados, né, estão deslocadas em relação ao centro da especificação. Isso vai ser apontado aonde? No PPK e no CPK. Então, se o PPK e o CPK são muito menores, tá?
que 1.67 ou 1.33, isso determina realmente que o seu processo não está ok, não está bom. E quando e aqui, né, pessoal, nessa figura aqui, você veja que tudo está muito centralizado, né? E quem mostra essa centralização? O PP, né, e o CP, tá? Então, quando você tem o PP e o CP centralizados e ok, o CP e o PP mostram a diminuição de variabilidade do seu processo, tá? Então, o PP e o CP mostram que a base da sua curva de Gauss está atendendo muito bem a especificação do seu produto, tá bom? Então, essa que é a ideia. Então, de uma forma mais simples, nós podemos dizer que o PP e o CP mostram a variabilidade do seu processo. E o PPK e o CPK mostram o deslocamento desses dados em relação à especificação do produto, a especificação que você introduziu no Minitab lá para fazer o cálculo de capabilidade, tá bom? Então essa que é a ideia básica com relação a dados contínuos, e esse é o cenário para a gente calcular, né? Para você ver como é que calcula com precisão a capabilidade de dados contínuos, tá bom?